E aí pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Aldrin de Carvalho, esse aqui é o canal do Aldrin, que é o meu canal, e hoje nós estamos aqui para dar prosseguimento à nossa história da filosofia do Giovanni Reale e do Dario Antiseri, nossa resenha comentando cada um dos capítulos e trazendo conteúdo aqui para vocês. Não se esqueçam de que vocês podem comprar o livro, tanto o primeiro volume como o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, além daquela outra edição de 3 volumes, pelos links na descrição, tá bom? E nos comentários também. Assim você, comprando por aquele link, você ajuda o canal, eu ganho dinheirinho em cima disso, você ajuda o canal e para você sai a mesma coisa, tá? O preço não muda nada, mas eu ganho uma comissão em cima disso, então todo mundo sai feliz, é muito legal. E hoje daremos prosseguimento ao nosso estudo do estoicismo. Lembrando de que no último vídeo fizemos uma introdução, né, falamos um pouco em que contexto surge o estoicismo, né, sua relação com o epicurismo principalmente, que foi aquela escola que já surgiu, a qual nós já comentamos aqui nos outros vídeos. Falamos um pouco das semelhanças, das diferenças e estabelecemos o nosso cronograma aqui para falar de estoicismo. Então tivemos a introdução, agora temos o vídeo da lógica, ou sobre a teoria do conhecimento, no estoicismo, e depois teremos a física para então culminar na ética, passando assim por todas as áreas que os estoicos se dedicaram a compreender. Mas enfim, vamos para o vídeo agora. Bom, gente, como eu falei no começo e falei no último vídeo, os estoicos eles também aderem, assim como o Epicuro, àquela distinção da filosofia entre lógica, ou conhecimento, física, né, que seria a ontologia, né, resumida a física, no caso de uma concepção um pouco mais materialista, e, por fim, a ética. Mas essa divisão, da qual a gente já falou várias vezes, cansamos de falar disso já, é expressa pelos estoicos com uma metáfora muito interessante, que é a seguinte: a filosofia em seu conjunto é comparada por eles, pelos estoicos, a um pomar, da maçã, né, onde se planta maçãs. Eu acho que vocês sabem o que é um pomar. Um pomar no qual a lógica corresponde ao muro circundante, que delimita o âmbito do pomar e que cumpre, ao mesmo tempo, o papel de baluarte de defesa. Então a filosofia é o conjunto do pomar. E aí a gente tem a lógica como sendo aquilo que dá um limite, né? Lembrando lógica aqui entendida como conhecimento. Então, a partir do momento em que a gente entende como a gente conhece as coisas, a gente acaba colocando um limite, né? A gente acaba entendendo até onde nosso conhecimento vai, né? O que a gente pode fazer com o conhecimento, onde estão as certezas, onde estão as opiniões, as incertezas, né? Qual é o critério para ver uma opinião certa ou para saber que tal opinião é equivocada ou é mais provável. Então, tudo isso tem uma ideia de limite, né? Da gente reconhecer o limite daquilo que está circunscrevendo ali a filosofia. Essa delimitação, falando, olha, o pomar vai até aqui. A gente sabe que até aqui a gente consegue ir. Então, a partir de onde se dá o conhecimento, né, desse estudo do conhecimento, a gente consegue partir para outras discussões. É bem interessante isso. Então, enquanto a lógica representa o muro circundante, as árvores representam a física, porque são como que a estrutura fundamental, ou seja, aquilo sem o que não existiria o pomar. Então, o pomar é exatamente o conjunto de árvores, né, de macieiras ali que dão as frutas, e, bom, sem isso não tem pomar, né? Não tem por que você construir um muro em volta se não tem um pomar, né? O muro existe exatamente em função do pomar. Então, da mesma forma, a lógica, ela deve estar, né, o conhecimento, a teoria do conhecimento, ela deve estar sempre baseada na concepção da física, né? Ou seja, de como é o cosmos, né? De como as coisas se dão no mundo material, para, a partir daí, a gente poder conceber uma lógica, né? O nosso conhecimento é exatamente o conhecimento do mundo físico. Então, acaba que o mundo físico ele tem essa predominância. E, finalmente, os frutos, que são aquilo a que todo o plantio visa, representam a ética, né? Então, olha que interessante. De novo, aquela preocupação ética como sendo o central, né? Esse é o objetivo que a gente tem. A gente sempre mira na ética. Só que, para a gente poder chegar à conclusão de como é a boa vida, né? De como se alcança a felicidade, né? De como o homem deve viver e como é melhor que ele viva, a gente tem essas antessalas, né? A gente precisa de um pomar, e para a gente ter esse pomar direitinho, a gente precisa fazer um muro em volta, né, para delimitar até onde vai aquele pomar, para que aí, só a gente tendo então essa estrutura do pomar montada, os frutos possam florescer em paz, né, e a gente possa, enfim, colher os frutos, né, que é exatamente a ética, que é para isso que a gente está filosofando, né, na concepção helenística. Né, a gente está filosofando exatamente para poder colher frutos éticos, para poder aprender a viver, ver como é que a gente pode, na prática, agir da melhor maneira possível.
Assim como os epicuristas, os estoicos atribuíam primariamente à lógica a tarefa de fornecer um critério de verdade. E como os epicuristas, aí mais uma aproximação das duas escolas, eles indicavam a base do conhecimento na sensação, que é uma impressão provocada pelos objetos sobre os nossos órgãos sensoriais, a qual se transmite à alma e nela se imprime, gerando a representação. Então a gente tem uma sensação através dos nossos sentidos e isso chega até a nossa alma. E aí, nesse processo, a gente pode reconhecer uma espécie de certeza, né? Uma certeza na qual a gente pode se fundamentar para conhecer a realidade. É tudo no mesmo espírito daquilo que o Epicuro falou. Até certo ponto, porque aqui ele vai falar o seguinte: porém, segundo os estoicos, a representação da verdade não implica só num sentir, mas postula, ademais, um assentir, né, um consentir ou um aprovar proveniente do logos que está em nossa alma. Então a gente vai ter as sensações, só que existe ainda uma atividade do logos que vai como que julgar aquelas sensações, que vai olhar para aquelas sensações e vai avaliar, né, como ele coloca aqui, e vai aprovar ou vai rejeitar, que vai consentir ou só vai deixar de lado, vai falar, não, isso aqui não. Então já é uma concepção, já difere aí do epicurismo, né? Não é apenas a sensação. A sensação chega e, opa, aí a gente já tem uma certeza. Não. O Logos, ele trabalha isso um pouco, né? Ele julga aquela sensação e aí sim a gente pode ter um conhecimento propriamente dito. A impressão não depende de nós, mas da ação que os objetos exercitam sobre nossos sentidos. Nós não somos livres de escolher essa ação ou de nos subtrair a ela, né? Então nós estamos sentindo o tempo todo. A gente não pode escolher não sentir. As informações estão chegando aqui direto. O tempo todo estamos tendo sensações. Eu estou sentindo o banco no qual eu estou sentado, eu estou sentindo o ambiente aqui pelo calor e pelos raios de luz e tudo. Eu estou sentindo tudo isso. Isso a gente não pode escolher. A gente não é livre para rejeitar isso. Mas estamos livres para tomar posição diante das impressões e representações que se formulam em nós, dando-lhes o assentimento, que ele chama aqui de synkatathesis, de nosso logos, ou recusando dar-lhes nosso assentimento. Então a sensação vem, faz uma marca em nós, e aí a alma, então, né, o logos, vai julgar essa sensação, né, essa representação, para ver se ela é de fato conhecimento ou se ela não é conhecimento. E só quando existe o assentimento do logos que nós temos uma apreensão. Aí sim que a gente apreende aquilo e aquilo torna-se um objeto de conhecimento para a gente. E a representação que recebeu o nosso assentimento, né, então a representação que passou por esse processo, se chama representação compreensiva ou cataléptica, constituindo então o único critério ou garantia de verdade. Então a certeza não mais reside na sensação em si, naquilo que chega até nós imediatamente, mas naquilo que chega até nós, é processado e é acolhido pelo Logos, né? É acolhido pela nossa alma. Uma vez que a alma aceita aquilo, aquilo então se torna certeza absoluta, né? O único fundamento no qual a gente pode se assentar para poder chegar a conclusões verdadeiras. A verdade própria da representação cataléptica deve-se ao fato de que esta é uma ação e uma modificação material e corpórea, entre aspas aqui, que as coisas produzem sobre nossa alma, provocando resposta igualmente material e corpórea por parte da nossa alma. Contudo, os estoicos admitiram que passamos da representação cataléptica à intelecção e ao conceito. Então, depois disso, né, depois de ter aquela representação cataléptica certa, que a gente sabe que a gente pode confiar nela, ali a gente ainda tem um passo de transformar aquilo em conceito. O Reale vai falar aqui que admitiam, ademais, noções ou prolepses inatas na natureza humana. Então acaba existindo aí nos estoicos uma certa preocupação com essa questão dos universais. Então a gente consegue, através das prolepses, através das nossas representações catalépticas, que a gente tem na nossa alma, a gente consegue transformar aquilo em conceito. Ou melhor, a gente pode extrair dessas representações conceitos, que são universais, nesse sentido mesmo que a gente conhece. E aí o Reale fala aqui que o ser para os estoicos é sempre e somente corpo, e é demais individual. Então as coisas elas são
aquelas coisas, só aquelas coisas. É o indivíduo que está ali, não é o universal. Eu estou com esse livro aqui, não é o livro que está aqui, né? É este livro específico. Só que aí, sobre essa questão dos universais, né, eles vão ter essa preocupação, só que eles vão ver isso de um jeito diferente, né? Diferente do Aristóteles, por exemplo. Que ele vai falar aqui que o ser, para os estoicos, é sempre e somente corpo, e ademais individual. Então, o ser é sempre individual, não tem o universal. O ser em si ali é o individual. Portanto, o universal não pode ser corpo, e assim é um incorpóreo, mas não no sentido positivo platônico, né? Como se existe o conceito, existe a forma suprassensível por si mesma. Não, eles não assumem isso também. Mas é incorpóreo no sentido negativo, né? Como se fosse uma realidade com menos ser, né? Uma realidade inferior, no sentido de que ela está só ligada, só associada à atividade do pensamento. Então, o conceito, aqui entendido como o universal, ele só existe na nossa cabeça, né? Ele não existe na coisa. E eles ainda vão assumir também que nós temos algumas noções que são inatas, né? Algumas prolepses que são inatas, algumas noções com as quais nós já nascemos e que não são fruto de um processo intelectivo normal, né? Como eu falei. A partir da representação cataléptica, a gente extrai o conceito. Não, tem alguns conceitos, algumas noções que já existem na nossa mente. Então, só para recapitular aqui essa parte da teoria do conhecimento dos estoicos, porque é um pouco confusa mesmo, tá? Primeiro nós temos a sensação, que nós adquirimos com os sentidos, né? Aquela sensação vem, nós sentimos aquela sensação, né? Nós sentimos os objetos, e aí dessa sensação sai uma representação, que nasce exatamente quando o dado sensível se apresenta à alma. Então sentimos, e aí aquela sensação se apresentou para a alma em forma de representação, e aí o logos, né, o princípio do conhecimento, vai dar o assentimento ou a rejeição dele em relação àquela sensação, àquela representação, melhor dizendo, que vai aparecer. Então, uma vez que o logos concordou ou discordou daquilo, digamos assim, se discordou, continua na mesma. Mas se concordou, né, se assentiu em relação àquela representação, aquela representação se torna uma representação cataléptica, sobre a qual a gente pode se fundar na hora de pensar a verdade, né, na hora de tentar alcançar a verdade. A gente sabe que essas são noções seguras, que aquilo dali está certo, e a partir dali a gente pode buscar outras verdades, né? O conhecimento ele nasce exatamente a partir daí, desse estágio de certeza, né, que são as representações catalépticas. Então, a partir dessas representações catalépticas, nós desenvolvemos os conceitos, né, que são exatamente as noções mais gerais, né? Ele coloca aqui como sendo os universais, né? Aquela grande discussão que vai perdurar a Idade Média, né? A gente vai ver isso daqui a vários vídeos, e que já surgiu no Aristóteles, no Platão, enfim. Mas então a gente acaba desenvolvendo então os conceitos a partir dessas representações que são seguras, né? Das representações catalépticas que foram antes julgadas pelo Logos. E a partir delas, então, a gente consegue elaborar os conceitos universais para poder falar de todas as coisas, né? Nos referir a várias coisas com os mesmos nomes. Então eu posso chamar esse livro aqui de livro, assim como posso chamar todos esses livros aqui de trás de livros também, exatamente porque eu já tive a representação cataléptica, várias representações catalépticas, e a partir delas eu pude elaborar um conceito de livro, a partir do qual eu posso identificar os vários livros. E aí isso vale para qualquer outra coisa também. Mesas, copos, enfim, qualquer coisa do tipo. Bom, pessoal, esse foi o vídeo introduzindo a teoria do conhecimento para os estoicos. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar um like no vídeo, inscrever-se no canal e divulgar o vídeo para quem vocês acharem que possa se interessar, tá bom? Valeu, pessoal. Abraço.